Erros na música Evangelho de Fariseus. Depois de verem Aimee Rocha numa roda de pagode cantando o Evangelho de Fariseus, acabou dando o que falar na internet, pois, segundo algumas pessoas, uma música com a letra tão forte não deveria ser cantada de forma de pagode, pois traz a sensação de que tudo é festa, enquanto a música reflete o luto na ilha de Marajó. Veja agora Aimee Rocha em uma roda de pagode, um tanto quanto desconfortável, mas trazendo a visão para aqueles que a criticam de que Aimee Rocha também simplesmente é mais uma que faz parte do sistema a qual ela condena. Agora sim eu compreendi o verdadeiro motivo da música. Agora eu entendi, eu tava desconfiando, eu já tava levando a sério a música já. Agora eu já vi que é mais um recurso de autopromoção, de likes, de lacração. Agora eu entendi. Não faz nem 2 dias que a música bombou nas redes sociais, já virou samba. Pode escrever, escreve. O próximo passo é virar funk trap, porque o negócio é esse, é ganhar like e grana. Daqui a pouco a compositora tá nas mídias, nas emissoras, aí é só fecho atrás de fecho, é lacre atrás de lacre, com um assunto super sério desse nível. Já misturaram aí o louvor, o gospel, com um batuque, um samba de roda, um ritmo sincopado, que aliás vem do candomblé, né? Já viram um Ijexá de Jesus. Sem contar com o desrespeito às vítimas de Marajó, né? Imagina, você ter seu parente abusado, às vezes sequestrado, desaparecido. Vamos transformar num sambinha de roda aqui, ó, todo mundo dando risada. Ê, bunda lelê, isso é Brasil, país dos analfabetos funcionais. Daqui a pouco vem os lacradores, né, da turminha do Nine. Ai, Vicky, mas você tá falando do nosso samba? Não, amo samba, Noel Rosa, Cartola, Bezerra, adoro samba. Mas esse tipo de música, com esse tipo de letra, que é um clamor social, você colocar numa rodinha, todo mundo dando risada, tocando ali um ritmo... Enfim, velho. Sem contar que é intolerância religiosa com os fariseus, né? Que é um segmento do judaísmo ortodoxo. Diga-se de passagem, o pessoal tem que saber o que é fariseu antes de ficar apontando o dedo assim. Enfim, desejo sorte e proteção às crianças vítimas de Marajó para encontrarem vozes ativas e que respeitem o que foi feito delas, né? Não esse tipo de cena absurda que a gente tá vendo aí. Saudações a todos. Quem também teceu algumas críticas a Aimee Rocha foi o pastor adventista Leandro Quadros, que também não concordou muito com o posicionamento da letra Evangelho de Fariseus. Você vai ver o pastor Leandro Quadros falando sobre isso agora. Antes, eu só quero pedir para que você dê um toque no botão curtir para nos apoiar, se inscreva em nosso canal e vamos ao vídeo. Erros na música Evangelho de Fariseus. Primeiro, eu não vou questionar a sinceridade e a boa intenção da cantora, mas eu preciso apontar alguns dos erros que eu percebi nesta música e você precisa ficar atento a isso. Erro número 1, generalização. Não se pode colocar os cristãos como sendo todos farinha do mesmo saco, ou seja, pessoas que não se preocupam com as questões sociais. Nós temos muitos exemplos de cristãos extremamente dedicados às causas sociais. Só para lhe citar um desses muitos exemplos, existe a ADRA, que é uma agência social adventista de ajuda humanitária que ajuda pessoas em mais de 100 países do mundo. Há cristãos de muitas denominações sinceras que ajudam pessoas envolvidas nas drogas, na prostituição. Então existe um trabalho muito grande sendo feito, então não se pode generalizar. Existem cristãos que estão negligenciando esse trabalho? Existem, mas não podemos generalizar. E lembremos de uma coisa, por mais defeituosa que a igreja seja, ela continua sendo a noiva de Cristo, como diz 2 Coríntios 11, 2, e também o corpo espiritual de Cristo, como diz 1 Coríntios 12. Segundo erro que eu percebo é uma confusão leve entre o papel da igreja e o papel do Estado. A crítica feita
né, a crítica social feita aos abusos sexuais que ocorrem na ilha de Marajó é muito válida na música. Só que tem um detalhe: a igreja, ela pode e deve denunciar. Mas de acordo com Romanos 13, 1 a 7, é papel do Estado aplicar a lei. Romanos 13, 1 a 7 diz que a espada está na mão do Estado e não na mão da igreja. Então, a crítica, para ser justa, deveria tanto chamar a igreja à responsabilidade de fazer denúncia e de ajudar essas famílias e vítimas a se reestruturar emocionalmente, mas para ser justa, a crítica tem que ser feita ao Estado, porque se o Estado é incompetente para exercer a espada, para exercer a devida punição aos criminosos, a igreja, neste caso, não tem o que fazer, ela não pode trabalhar sozinha, porque a espada está na mão do Estado, diz Romanos 13, 1 a 7, não nas mãos da igreja. Terceiro erro que eu percebo, entre outros, é a banalização do dízimo, não é? A música está correta, por exemplo, em chamar a atenção para o fato de que as pessoas não são menos importantes do que o dízimo. Só que o dízimo não pode ser banalizado, porque de acordo com Malaquias 3, 8 e 9, ele é um princípio de adoração. E aqui tem outro detalhe: quando eu dizimo, além de eu provar que eu amo a Deus, eu também amo o próximo. Porque se eu não dizimo e não pratico o sistema de ofertas, eu não estou contribuindo para que a igreja tenha recursos financeiros para pregar o evangelho. Então, estudos bíblicos devem ser dados gratuitamente para as pessoas, entre outros meios de evangelização. E isso é possível com o dinheiro do dízimo. E considerando que o dízimo é um princípio de ordem moral, o que nós devemos entender? O fato de alguns teólogos da prosperidade usarem mal o sistema de dízimos não pode fazer com que banalizemos o dízimo. O dízimo é um princípio santo, sagrado, e o uso indevido que pessoas fazem do dízimo não é desculpa para eu criticar o dízimo. Então, se a música nos chamar a atenção para a importância de amarmos as pessoas mais do que ao dinheiro, tudo bem. Mas eu não posso pensar, não é, que se eu deixo de dizimar, com isso eu estou amando as pessoas. Muito pelo contrário. Quando eu amo as pessoas de verdade, eu dizimo, porque eu quero contribuir para que o evangelho seja pregado a elas e elas sejam salvas. Não apenas libertas da fome neste mundo, mas libertas do poder do pecado e da morte eterna. E aqui entra o que eu penso ser um outro, e vou destacar esse último, um quarto erro na música, que é o chamado evangelho social. Veja, Tiago 1,27 diz claramente, né, que a igreja pura e sem mácula para Deus, uma dessas características dessa igreja é ajudar aos pobres e viúvas, não é? E órfãos, né, e suas necessidades, viúvas, órfãos, qualquer necessitado. Agora tem um detalhe: será que é suficiente eu apenas dar o pão físico para as pessoas e não dar o pão espiritual, que é Jesus, de acordo com João capítulo 6? Eu preciso sim dar o alimento físico para alguém, porque como que eu vou dar um estudo bíblico para uma pessoa se ela está com fome? Agora, se eu ficar apenas nisso e não dar a ela o pão do céu, que é Jesus, ela vai perder a vida eterna. Então percebe uma coisa? Ali, por exemplo, no texto bíblico, no Evangelho, Mateus 4, 23, qual era o método de Cristo de evangelização? Olha que interessante. Ele supria as necessidades do corpo, da mente e da alma. Então, um cristão, ele precisa fazer a mesma coisa. Dar o pão físico, mas avisar as pessoas que o evangelho eterno é diferente do evangelho social. O que diz Apocalipse 14, 6, né? E 7, vi outro anjo voando pelo meio do céu com o evangelho eterno. O evangelho eterno, ele ajuda a pessoa a se alimentar, obviamente, o necessitado a receber alimento para o corpo, mas para a alma. Porque o cristão, ele se preocupa com a vida eterna das pessoas. Se eu só dar o alimento físico e esta pessoa não entender que, de acordo com João 3,36, quem não tiver o filho, sobre esta pessoa permanece a ira de Deus, essa pessoa perde a eternidade toda. A pessoa precisa entender que, de acordo com Romanos 5,9, por exemplo, ela só pode ser absolvida da condenação
no juízo se Jesus for o seu salvador pessoal. Então precisamos fazer como Jesus em Mateus 4:23. Ensinar, pregar e curar. Apresentar um evangelho que atenda às necessidades, a todas as necessidades do ser. Que conduza as pessoas tanto para a saúde física quanto saúde emocional e espiritual. Devemos conduzir as pessoas para a vida eterna. Obviamente, há coisas boas na música, né, que nós podemos trazer para a nossa reflexão. Há outros erros que eu poderia apontar, mas não vou fazer aqui por causa do tempo. Mas em outra oportunidade, em outra rede social minha, eu pretendo abordar esse assunto de forma mais ampla. O que você acha? Esta música contribui para que o mundo perceba a relevância da igreja? Ou contribui para que o mundo critique mais a igreja? Outra coisa, a música pode contribuir para que as pessoas creiam e se preparem mais para a volta de Jesus? Ou pode concentrar as atenções das pessoas mais neste mundo presente? Se você chegou até aqui no final desse vídeo, eu quero dizer que é uma honra muito grande ter você aqui conosco. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no meio gospel, se inscreva em nosso canal. Se você puder dar um toque no botão curtir para nos apoiar, é muito importante. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo. Deixe o seu comentário aí, não deixe de se inscrever em nosso canal, ative o sininho para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir e eu estou esperando por você aqui no próximo vídeo.